Bem, então vamos ao item 2.2 do edital. Ele pede consumação e tentativa. Antes de tudo, consumação e tentativa está no artigo 14 do Código Penal. Antes de analisar os conceitos individualmente, precisamos dar uma pincelada no que a gente chama de iter criminis, ou caminho do crime. Na sua tela, o iter criminis, ou caminho do crime, tem duas fases, a fase interna e a fase externa. A fase interna é também chamada de fase psicológica e a fase externa é também chamada de fase material. A fase interna, embora alguns doutrinadores variem se existe ou não subfases, eu prefiro assim, tem duas subfases. A cogitação e a decisão. O que é cogitação? É quando você começa a pensar e fazer cálculos analisando se você deve ou não praticar um crime. E a decisão é quando você, então, fazendo seus cálculos mentais, decide praticar o crime. A fase externa ou fase material tem três subfases. A fase de preparação ou atos preparatórios, a fase de execução ou atos executórios e a fase de consumação. A fase de preparação, você prepara o crime. Qual o crime que você vai praticar? Roubo, estelionato, homicídio, lesão corporal. Você tem que preparar isso. Então o crime que você decidiu cometer foi um homicídio. Então você foi e comprou a faca, comprou o revólver, é ato preparatório. Você decidiu cometer um roubo. Então você foi lá e comprou uma arma, comprou uma faca, um estilete. Então esses atos anteriores à execução é ato preparatório. Atos executórios ou execução são os atos que você pratica diretamente para realizar o crime. São atos de realização do crime. E consumação é quando o bem jurídico finalmente é efetivamente violado. Quando você obtém aquela lesão ao bem jurídico que você pretendia. Vamos então à consumação. Artigo 14 do Código Penal fala o seguinte: diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Mas o que significa reunir todos os elementos da definição legal de um crime? Simples. Todo crime tem uma definição legal. Não há crime sem lei. Então, uma lei vai dizer qual a definição legal de cada crime. Sem essa lei definidora, o crime simplesmente não existe. Vamos a alguns exemplos. Observe o artigo 155 do Código Penal. Ele define o que é crime de furto. Ele diz: subtrair para si coisa alheia móvel. Então, João subtraiu de José um celular. Furto consumado. Então, toda definição legal do crime de furto ocorreu faticamente. Então, furto consumado. Segundo exemplo, a definição legal do crime de receptação, artigo 180 do Código Penal, diz o seguinte: adquirir coisa que sabe ser produto de crime. Então, uma pessoa te ofereceu um celular roubado, furtado. Você sabia que era roubado e furtado e você mesmo assim comprou o celular. Então, você adquiriu coisa que sabe ser produto de crime, receptação consumada. Todos os elementos da definição legal da receptação ocorreram, receptação consumada. Mais um exemplo de consumação, o crime do artigo 217-A do Código Penal, é o famoso estupro de vulnerável. A descrição é a seguinte: ter conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos. O que foi que você fez? Você teve conjunção carnal com uma pessoa de 13 anos de idade. Praticou um ato libidinoso com uma pessoa de 13 anos de idade. Automaticamente, o estupro de vulnerável estará consumado. Vamos então à tentativa. Artigo 14 também do Código Penal diz o seguinte: diz-se o crime tentado quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Voltando então ao intercrime, você observa o seguinte: fase interna, cogitação, decisão. Fase externa, preparação, execução. Então a tentativa ela ocorre ali, durante os atos executórios, durante a execução. Não atinge a consumação. O crime ou é tentado ou é consumado. Os dois não dá para ser ao mesmo tempo. Então, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Observe aí, então, os elementos da tentativa. A execução começa. Então, não tem tentativa na fase interna, na fase psicológica. Não existe tentativa lá na cogitação, na decisão e nem nos atos preparatórios. A tentativa precisa que a execução comece. Segundo, a não consumação. O crime não se consuma. Lembrando, um crime não pode ser tentado e consumado ao mesmo tempo. Então, o crime não consumou. Por que não consumou? Isso é muito importante. Não consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. O que o agente queria, na verdade, era que o crime se consumasse. Vamos a alguns exemplos, então.
Crime de furto, então, olha a definição legal. Subtrair para si coisa alheia móvel. Vamos supor, então, que João é capturado imediatamente ao tocar no celular que ele queria subtrair. Furto tentado. Quando ele toca no celular, já é ato executório de furto. Não conseguiu inverter a posse, não conseguiu ficar com o celular para ele, então será furto tentado. Iniciada a execução, porque o toque no celular é a tentativa de consumação do crime de furto, tocou no celular, não conseguiu inverter a posse por circunstâncias alheias, porque o proprietário chegou e viu o ato executório do crime de furto e conseguiu evitar circunstâncias alheias. Vamos então a uma receptação tentada, adquirir coisa que sabe ser produto de crime. Quando você estava com o dinheiro para comprar o celular roubado ou furtado, chegou inclusive a entregar o dinheiro ao vendedor, o meliante vendedor. Antes do meliante te entregar o celular, a polícia militar localizou essa negociação e efetuou a prisão em flagrante. Receptação tentada, iniciada a execução, porque você iniciou a transação comercial de compra e venda de produto roubado ou furtado. E não conseguiu consumar, não conseguiu então ficar com o celular por circunstâncias alheias. Qual foi a chegada da polícia militar? Finalmente, o estupro de vulnerável. Observe, ter condição carnal com menor de 14 anos de idade. Vamos supor então que você convida uma pessoa de 13 anos de idade para praticar com ela conjunção carnal. Quando você está num ambiente reservado, antes de você praticar a condição carnal efetivamente, ou o ato libidinoso, você então é capturado por familiares ou pelo policiamento ostensivo. Então seria tentativa, iniciada a execução. E a execução justamente é quando você leva essa pessoa menor de 14 anos de idade para um ambiente reservado onde você pudesse praticar o ato libidinoso. Quando você então é interceptado, uma circunstância alheia então ocorre e você não consegue então consumar o crime. Então seria aí estupro de vulnerável tentado. E finalmente algumas observações. Qual o resultado prático? Quais os efeitos práticos do crime ser tentado ou ser consumado? Para efeitos penais no que diz respeito à pena. Observe aí a disposição do artigo 14, também diz, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa, com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, na prática, a diferença é essa. Então, você vai observar o seguinte, tentativa de homicídio, qual a repercussão prática disso? Você verifica qual é a pena de homicídio consumado e reduz de 1 a 2 terços. Tentativa de furto. Observe qual é a pena de furto consumado e reduz de 1 a 2 terços. Tentativa de receptação. Observa qual é a pena de receptação consumada e reduz de 1 a 2 terços. Desculpe eu ter falado rápido nesta videoaula, é para o vídeo não ficar muito longo. Até mais.